Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje no sabadão para fazer mais uma live. Conforme conversamos ontem, hoje nosso assunto é os óleos essenciais como agentes anti-inflamatórios e também para dor. Os óleos essenciais eles são muito indicados para condições de dor. Existe uma aplicação tradicional, né, principalmente do óleo essencial de lavanda, que é um óleo que ele é muito comum para tratamentos de dor, principalmente quando a gente tem alguma dor tensional, né? Aquela dor nas costas, aquela dor por tensão mesmo, ou um torcicolor, uma pancada. Então, ou então alguma dor muscular, a lavanda ela é muito indicada. E as pessoas falam, mas por que será, né? Por que será que os óleos essenciais os óleos essenciais atuam na dor? Será que é uma ação olfativa? Será que a lavanda é porque a lavanda ela é acalmante, me deixa mais tranquila, essa dor reduz? Existem muitos estudos a respeito disso, porque atualmente as nossas opções até de medicamentos para tratamento de dor são muito restritas e elas têm muito efeitos colaterais. Então, as vias de dor elas são muito bem definidas no nosso corpo. E como existem muitas causas, né, de doenças, de patologias ou de sintomas que causam dor ou inflamação ou por processos inflamatórios, e a quantidade de medicamentos são pequenas, a quantidade é bem pequena para esse tipo de tratamento, fora todos os efeitos colaterais. Então, às vezes, nós temos alternativas de massagens, acupuntura, existem outras plantas medicinais. As plantas medicinais elas estão presentes, inclusive na questão de artrite, artrose, essas condições de dor lombar, neuralgias, enfim, existe uma série de tratamentos, de opções de tratamentos que a gente pode utilizar além, né, dessas substâncias extremamente fortes, medicamentos extremamente fortes. Então, eu vou falar um pouquinho que os óleos essenciais pode ser uma opção natural, com menos efeitos colaterais no tratamento de dor e inflamação. Muitas vezes a gente pode pensar que esses efeitos podem ser efeitos secundários, mas ele tem bastante estudo falando sobre eles, que é isso que nós vamos falar aqui agora. Além disso, essa atividade do óleo essencial, como ele é multifuncional, por ele ter diversas moléculas e diversas aplicabilidades, essa questão de tirar dor pode ser até uma ação secundária, né? E essa ação, ela é interessante porque a pessoa se sente melhor, né? Às vezes ela está com alguma condição de dor ali naquele momento de um tratamento de estética, ou mesmo numa massagem, ou um tratamento capilar, e aí você pode utilizar substâncias que reduzem a dor, e aí por ação olfativa você pode gerar um alívio para essas pessoas. Falando um pouquinho dos impulsos, né? O que causa a dor? Onde no nosso corpo nós temos, como que a dor acontece no nosso corpo? Então nós temos impulsos nervosos centrais, então a dor pode atuar via central, e também pode atuar via periférica, vai depender da causa, né? Então, existe um influxo de impulsos nociceptivos. Vocês vão observar muito essa palavra, nociceptivo. Então, esse óleo essencial ele é antinociceptivo. O que significa isso? Significa que ele tem uma ação analgésica. Analgésica, porém periférica. Então, esses impulsos nociceptivos, você tem uma redução na sensibilidade à dor feita nos neurônios quando a substância se liga no receptor. O que significa isso? Que lá na periferia, né, nas terminações nervosas, você tem uma substância que vai atuar diretamente nesses receptores e ali ele pode bloquear essa dor. Tá? E os estudos com óleos essenciais, eles demonstraram, a maioria deles mostrou essa ação analgésica e combinada também com uma ação anti-inflamatória. E aí essa ação anti-inflamatória, ela vai também reduzir os processos inflamatórios que envolvem ali aquela situação. E os óleos essenciais com ação analgésica mais conhecidos são lavanda, lógico. A lavanda tem uma ação analgésica, eu vou falar daqui a pouquinho por quê. E a lavanda ela é mais indicada para situações de dores neuropáticas, fibromialgia, para também dor local, processos inflamatórios e dermatites, processos inflamatórios tipo uma picada também de inseto. O mentol, ele é muito utilizado também para redução de dor,
bem comum. Existem muitos medicamentos industrializados que contêm o mentol, por exemplo, o gelol, conhecido gelol. Tem também o eucalipto. Temos também um óleo essencial de wintergreen. Esse óleo essencial ele é bem conhecido, o cheirinho dele é bem conhecido no medicamento, que eu acho que todo mundo conhece como salompas. E ele tem um ativo chamado salicilato de metila. E esse ativo ele é produzido no wintergreen, mas é lógico que já existe esse ativo sintético também para essa atividade. Tá? Mas ele surgiu e foi conhecido a partir do óleo essencial de wintergreen. E aí, quais são as moléculas presentes nos óleos essenciais que justifica essa ação analgésica? Então, existem muitos estudos mesmo. Isso começou desde 300 anos atrás. Porque antigamente eles usavam extratos dessas plantas em plásticos, chás, infusões, para poder reduzir dor. Eles sabiam que aquela planta atuava daquela forma, mas eles não sabiam por quê. E com o tempo nós fomos descobrindo qual parte exatamente da planta, qual molécula exatamente da planta, como é que eu fazia para separar, como que eu fazia para isolar. Hoje, a nossa ciência está muito mais evoluída, então a gente consegue identificar e fazer estudos mais direcionados, inclusive, para descobrir qual é exatamente o mecanismo de ação daquele óleo essencial, daquela molécula para dor. E aí eu separei aqui, tem várias moléculas, mas uma coisa interessante, né? Vou abrir um parênteses aqui. Os óleos essenciais, ele é formado por diversas moléculas. Então, cada óleo essencial pode ter em torno de 100, 150, até 200 moléculas diferentes. E cada um deles vai apresentar um conjunto de moléculas que vão estar em maior concentração. Essas moléculas, elas são produzidas na planta, durante a planta, e aí elas fazem parte do metabolismo normal da planta, e essas moléculas também, existem várias fases, né, dentro da reação metabólica da planta, onde eu vou produzir essas moléculas. E às vezes, algumas moléculas são produzidas depois até que eu colho essa planta, ou que ela passa por um processo de fermentação, de secagem, enfim. Elas podem ser formadas. E existem duas origens dessas moléculas. Uma são os terpenos, que a maior parte das moléculas que estão nos óleos essenciais, elas são derivadas de um grupo químico chamado terpenos. Tá? Eu estou explicando isso porque eu vou falar o nome das moléculas para vocês poderem entenderem mais. Quem não é aula de química sábado à noite. E também existe uma outra classe de moléculas que são os fenilpropanoides. Então, ou o meu óleo essencial, ele vai conter moléculas originadas de terpenos, e também vai conter moléculas originadas dos chamados fenilpropanoides. E os terpenos indicados para dor, que tem aplicação para dor e inflamação, são os monoterpenos, que são eles apresentam cadeias carbônicas com 10 carbonos. Tá? E esses monoterpenos têm vários derivados. Nós temos álcoois monoterpenos, nós temos óxidos, nós temos aldeídos, cetonas, enfim, existem várias classificações desses monoterpenos. Então, nós temos aqui, né, um componente que tem atividade analgésica, chamada carvona. Carvona, ela é uma cetona e ela está presente na menta espicata. Nós temos também uma molécula chamada beta-cariofileno, que também é um terpeno presente na pimenta preta. Nós temos o 1,8-cineol, que é um óxido que está presente no óleo essencial de eucalipto. Ele também está presente no óleo essencial de alecrim. E ele também contém menos concentrações em algumas espécies de lavanda. Temos também o eugenol. O eugenol já é um fenilpropanoide, já não é um derivado de terpeno, é um derivado de fenilpropanoide. Ele é um fenol e ele está presente no cravo. Então, o fenol também provou-se, né, o cravo também provou-se ter uma ação analgésica. Inclusive, o cravo ele tem uma ação anestésica. Então, o cravo, apesar de a gente não pode usar ele puro diretamente porque ele causa uma irritação, mas você sente uma certa dormência, tá? Quando você coloca o cravo. Temos a fenchona, que está presente no funcho. Tem também o geranial, que é um aldeído, presente no eucalipto citriodora. Temos o linalol. Já o linalol, ele está presente em uma série de óleos essenciais e todos eles
tem um potencial de ação analgésica ou anti-inflamatória. E aí, vai depender, isso tudo vai depender de qual concentração de linalol está presente. Então, depende sim de qual a concentração do linalol? É indicado aquele óleo essencial ou não? Mas como eu vou saber? Então, tem uns estudos que eu vou falar daqui a pouquinho. Temos também o limoneno. O limoneno é uma molécula de terpeno que está presente no limão, nas frutas cítricas. Temos também o mentol, que eu já falei que o mentol é um álcool presente na menta piperita, ou hortelã-pimenta, também conhecido como hortelã-pimenta. Temos também o mirceno, que é um terpeno presente no manjericão, no alecrim. O alfa-pineno está presente também no funcho doce ou erva doce. Temos o timol também. O timol é um fenol presente no tomilho que é super conhecido aí na culinária. E temos também o alfa-terpineol, que é um álcool presente na melaleuca, que também é bastante conhecida. Então, todas essas moléculas, elas têm, estudos comprovaram que elas têm um potencial e uma aplicabilidade para ação analgésica e anti-inflamatória. E depois a gente vai perceber que, à medida que a gente vai utilizando esses óleos essenciais, de fato essa ação vai sendo comprovada, tá? E além disso, eu tenho mais alguns óleos. Aí aqui eu tenho alguns óleos, dependendo do óleo essencial, alguns vai ter ação tópica, outros vão ter ação olfativa e outros terão ação oral. Então, esses de ação oral, normalmente eles estão presentes em formulações que foram elaboradas em laboratórios. E aí essas aplicações orais você precisa de uma formulação mais bem elaborada, porque você precisa ter proteção gástrica, ter uma certa tecnologia. A gente não pode simplesmente ingerir em casa e vai ter essa ação não, porque pode trazer outros efeitos colaterais. Então, por exemplo, a pimenta preta, ela tem uma ação tópica, o cravo ele vai ter uma ação tópica. Aí tem um outro óleo essencial, que é o óleo essencial frankincense, ou então olíbano. Ele também tem uma ação analgésica que pode ser tanto tópica quanto olfativa. Então, se eu colocar no difusor, eu sentir o cheiro, também vai ter uma ação analgésica. O gengibre também tem uma ação analgésica, que pode ser tópica, ou então eu posso fazer uma aplicação oral. O junípero ele também vai ter uma ação tópica. A lavanda vai ter ação tópica, vai ter ação olfativa e também ação interna de uso oral. O lemongrass, que é o Cymbopogon citratus, ele também vai ter uma ação tópica e também de olfativa. Temos aqui a manjerona, também tem uma ação olfativa e tópica, ação analgésica, olfativa e tópica. A mirra vai ter uma ação tópica. O óleo essencial de menta pode ter uma ação tópica como uma ação também oral. Vale lembrar que nesse caso eu preciso de cápsulas gastroresistentes, que significa isso, que da aplicação oral eu tenho que ter uma biodisponibilidade no intestino e não no estômago. Isso é importante. Temos também aqui o óleo essencial de rosa. O óleo essencial de rosa tem uma ação analgésica e anti-inflamatória tópica também. Temos que mais? O alecrim também tem uma ação anti-inflamatória. O alecrim tem uma ação anti-inflamatória tanto olfativa quanto tópica. Temos também o ylang-ylang, conhecidíssimo ylang-ylang, que tem uma ação analgésica olfativa. Então, existem restrições que você deve seguir, mas todos esses óleos essenciais, eles têm uma ação analgésica e anti-inflamatória para diversas situações, tá? Mas nós temos disponíveis aí todos esses óleos e vale lembrar, relembrando que essa ação analgésica, ela se deve ao fato de ter presente essas moléculas de monoterpenos e alguns, como o cravo tomilho, que eu vou ter uma ação de moléculas derivadas do fenilpropanoides. Tá? Existe um estudo muito interessante que eu selecionei, são vários estudos aqui, mas teve um que me chamou muito a atenção, que era para avaliar o efeito analgésico dos óleos essenciais em pessoas que estavam em UTI, tá? Essas pessoas, elas estavam na UTI e elas
elas tiveram uma redução de 50% na dor. Então, eles fizeram um grupo, esse estudo eles fizeram um grupo com 36 pacientes e eles foram escolhidos aleatoriamente e foram divididos em 3 grupos. Três grupos de 12 pacientes. O primeiro grupo, eles fizeram massagens com óleo essencial de lavanda nos pés. Então, eles fizeram uma massagem nos pés e nessa massagem eles incluíram o óleo essencial de lavanda. No segundo grupo, eles fizeram uma massagem, porém não utilizaram nenhum óleo essencial, só fizeram a massagem. E no terceiro grupo, eles não fizeram absolutamente nada, eles simplesmente deixaram eles mais quietinhos, isolados no canto, como se estivessem descansando, sem aquela agitação, colocando nas mesmas condições que os outros 2 grupos estavam, exceto pelo fato de fazerem a massagem, não fazerem nenhuma massagem, tá? Então, esse grupo que não recebeu nada é chamado de grupo controle, porque às vezes, pelo simples fato, você tem que tirar as variáveis que podem interferir naquela sensação, né, naquela sensação de dores. E esse tratamento com a massagem, ele durou cerca de 20 minutos. Então, eles fizeram a massagem nos pés, com uma técnica de massagem nos pés. E esse tratamento, essa massagem, ela era feita 2 vezes por semana e durante 5 semanas. E uma coisa interessante, que o paciente está ali na UTI, ele está sendo monitorado, né, o tempo todo. E uma coisa que eles observaram ali foi a redução da frequência cardíaca, que foi muito significativa. Então, eles perceberam que no grupo A, que é o grupo que recebeu massagem com óleo essencial de lavanda, eles tiveram uma redução dos batimentos cardíacos em 90%. Teve uma redução significativa dos batimentos cardíacos. Quer dizer, em relação à tensão que a pessoa está passando naquele momento, né? E eles perceberam que houve um relaxamento. E depois, no grupo B, só com a massagem, teve uma redução de 58%, que não deixa de ser significativo também, tá? E no grupo C, que ficou só isolado, teve uma redução dos batimentos cardíacos de 41%. Então, são condições que eles colocaram aqueles pacientes, estão num momento muito crítico e perceberam que ali o óleo essencial, aplicando com uma aromaterapia, você teve uma melhora na condição, na qualidade de vida daquele paciente que está enfrentando naquele momento. Teve um outro estudo que investigou os efeitos da camomila. Então, a camomila, como a lavanda, ela é muito rica em linalol. E também a camomila tem uma outra molécula chamada bisabolol, que é o alfa-bisabolol, que atribui essa ação analgésica e essa ação anti-inflamatória da camomila. Então, eles fizeram uma massagem com óleo essencial, colocando uma aplicação de 1% de óleo essencial de camomila num óleo de massagem. E eles fizeram massagem 51% de pacientes com câncer. E esses pacientes tinham idades variadas. Então, as idades desses 51 pacientes, a idade variava entre 26 a 84 anos. E aqui nesse estudo foi muito interessante, porque 40% desses pacientes foram encaminhados para o controle de dor. Durante o estudo, 45% desses pacientes estavam recebendo morfina, né, que é um analgésico opioide. Então, nesse caso de pessoas com câncer, é morfina para tentar ali amenizar a dor, né? E aí, o que eles observaram, né? E além disso, olha, 76% desses participantes, eles tinham metástase. Então, era um quadro avançado de câncer. Então, eles tinham a questão da dor, ela era muito evidente, né, para esses pacientes. E aí tem umas escalas de dor, tem várias escalas de dor, que você mede a intensidade da dor, o seu grau de tolerância de dor, né? Então, eles fizeram nessa escala e eles perceberam que houve uma redução da dor estatisticamente significativa dos pacientes que receberam massagem com óleo essencial de camomila. E aí teve até um paciente que eles destacaram no estudo, teve um comentário do paciente que ele falou assim, que falou para o médico que na clínica de dor
ele estava livre de dor enquanto fazia o tratamento regular com a aromaterapia. Então, naquele momento, durante a aromaterapia, era onde ele sentia alívio. E isso também na clínica a gente percebe que realmente o óleo essencial ele vai melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Eu não estou falando de tratamento da doença de câncer, mas melhorar a condição de sofrimento, melhorar a qualidade de vida, reduzir o sofrimento daquele paciente. E aqui eu tenho alguns estudos que comprovaram a ação in vitro do óleo essencial. Então, quando eu vou fazer algum estudo, a primeira coisa que eu preciso fazer é fazer um estudo in vitro, onde eu vou saber se realmente qual que é o potencial, saber qual é o mecanismo de ação, o que pode acontecer e tal, né? E aí, esses estudos eles fizeram com o manjericão, fizeram em ratos, teve estudos de 2008, 2011, 2012, bergamota também foi positivo em ratos, eucalipto, olíbano, o gerânio, né, o gengibre, a lavanda e o lavandim também, esses estudaram realmente, eles tiveram uma ação muito positiva em relação à dor. O limão, o lemongrass, a mirra, o patchouli, a menta, o alecrim e também o tomilho. E aqui eu tenho alguns estudos que foi feito em humanos, estudos clínicos que comprovaram a ação analgésica dos óleos essenciais. Então a lavanda foi a mais estudada. Nossa, a lavanda foi a mais estudada. Então nós temos aqui, eles fizeram a lavanda por inalação, fizeram o estudo da lavanda com pressão em pontos de acupuntura, fizeram com atividade tópica, mas a maioria dos estudos entre 2004 e 2012, que é o que está aqui, foi feita por inalação e todos eles tiveram um resultado significativamente estatístico, um resultado estatisticamente significativo para essa ação analgésica da lavanda. E aqui eles fizeram algumas misturas, eles fizeram uma mistura, fizeram um estudo onde eles misturaram óleo essencial de lavanda, de manjerona, de eucalipto e de menta piperita, né? E esse estudo eles fizeram para tratamento de dor de artrite. Então, esse aqui é uma proporção bem interessante. Então, eu vou repetir a mistura. Você vai fazer uma mistura de lavanda, manjerona, eucalipto, alecrim e menta, tá? Então, nesse estudo aqui, para tratamento de dor de artrite, tá? Então, eles tiveram aqui o resultado significativamente, um resultado muito bom para dor. E teve uma segunda mistura, teve mais 3 misturas que eles testaram para dor cólica menstrual. Então, a segunda mistura, todas elas tiveram êxito no tratamento de dor. Então, a segunda mistura, olha só que interessante. Eles colocaram 2 gotas de lavanda, 1 gota de sálvia esclareia e 1 gota de rosa em 5 ml de óleo de amêndoas. Olha que legal. Então, aqui, 2 gotas de óleo essencial de lavanda, 1 gota de sálvia esclareia e 1 gota do óleo essencial de rosa. O óleo essencial de rosa ele é muito caro, né? Então, nesse caso aqui, essa mistura, quem tiver óleo essencial de rosa, ótimo. Mas tem outra opção aqui que eu vou falar já já. Então, esse aqui também, essa mistura em 5 ml de óleo vegetal, de amêndoas, ou pode ser um outro óleo vegetal, pode ser de semente de uva, por exemplo. E ele reduziu dor de cólica menstrual. Teve uma outra mistura também para cólica menstrual, que eles colocaram lavanda, manjerona e sálvia, tá? Então, lavanda, manjerona e sálvia. E aí foi diluído em um creme, sem nenhum perfume, tá? E essa mistura eles colocaram uma concentração de 3%. E aí você também reduziu dor de cólica menstrual. Então, lavanda, manjerona e sálvia esclareia. Vou repetir aqui. E também, outros estudos envolvendo óleos essenciais, foi o óleo essencial de menta. O menta é clássico, principalmente para dor nas pernas, dor de pancada, dor nas costas, dor lombar, dor de torcicolo. O óleo essencial de menta ele é muito eficiente. Dor de cabeça também, o óleo essencial de menta, ele é eficiente. E olha assim, uma surpresa em relação a esses estudos, e que aqui teve uma dor aquelas neuralgia
herpética, que significa aquela dor, depois que a pessoa tem herpes zoster, que fica uma dor local, o óleo essencial de menta, ele foi efetivo neste caso também, com uma aplicação tópica. Também teve para ele inalado, tá? Para questões gástricas, dores gastrointestinais, o óleo essencial de menta foi muito efetivo também, inalando. Então, teve um estudo aqui falando isso. E também o restante para dor gastrointestinal, síndrome do intestino irritável ou depois uma colonoscopia, o óleo essencial de menta para uso oral. Lembrando que no caso de um óleo essencial de menta para uso oral, eu preciso de uma formulação com proteção que tem que ser uma liberação entérica, então tem que ter uma proteção gástrica para essa cápsula não abrir no estômago, porque senão vai dar muita dor no estômago. Outro óleo essencial é o de eucalipto também, eu tenho falado muito do eucalipto aqui, mas ele é muito bom mesmo, principalmente nessa época, mas ele ajuda muito para quem tem artrite. Você faz uma preparação de um óleo essencial de eucalipto, ele melhora muita coisa na questão respiratória, mas nesse caso aqui foi um estudo de uso tópico que foi utilizado óleo essencial de menta. Tem uma pergunta aqui. Olha só, a Luana tá contribuindo aqui, olha que legal. Ela falou que usa menta na inalação com lavanda para nariz entupido. E realmente, Luana, você está certíssima, melhora mesmo. Tá? A menta, a gente já falou aqui que a menta vai ajudar a fluidizar esse muco. Ele melhora os sintomas de sinusite também. Excelente, muito bom. E também temos outro óleo essencial que vai atuar para a artrite. É o gengibre, óleo essencial de gengibre, olha que legal. Então, nós temos para uso tópico e também para uso oral, tá? Então, eu tenho um estudo para uso oral e um estudo para uso tópico. No meu curso, eu falo aqui de como vai fazer essas doses, em que preparações, porque aqui a gente só tá falando mesmo dessa aplicação, mas não é misturar em casa, eu vou fazer um pouco de casa e vou tomar isso, ou vou passar de qualquer jeito, não pode ser assim, tá? Porque senão você vai ter você pode trazer os efeitos colaterais, fica muito forte, existe uma dosagem correta e tudo mais, tá? E também, olha só que interessante, o óleo essencial de jasmim, tá? Um óleo essencial de jasmim para dor no corpo, para inalação. Temos também o óleo essencial de melaleuca, ou tea tree. No caso aqui, está falando de uma aplicação tópica para hemorroida, processos inflamatórios e hemorroida. Existem outras aplicações para hemorroida também, mas esse estudo tá para tirar essa dor de hemorroida, um óleo essencial de melaleuca. Às vezes a gente pode fazer até um banho de assento, tá? Essa aplicação tópica. Ou eu posso fazer uma pomada, ou eu posso misturar num óleo essencial, ou então eu posso fazer um banho de assento. E também tem o óleo de camomila, né? Ele também para aplicação tópica. Temos a bergamota também para aplicação tópica e também por inalação. E temos também o óleo essencial de rosa, também inalado. Então, o óleo essencial de rosa, ele é maravilhoso, principalmente para melhorar a dor, ele dar certo relaxamento. Então, todos esses óleos, eles estão aí disponíveis no mercado. Existe um potencial terapêutico enorme em relação a esses óleos. É importante você conhecer a fundo cada óleo essencial. Tem gente que fala assim comigo, nossa, mas eu uso lavanda para tudo, mas lavanda é bom para tudo? Não, lavanda não é bom para tudo. A questão toda em relação à lavanda é que, como ele é um óleo muito equilibrado molecularmente falando, né? E a lavanda contém os monoterpenos, álcoois monoterpenos, que é o linalol. Ele também tem um acetato de linalila, que é um derivado do linalol. E ele também apresenta essa ação cicatrizante e essa ação anti-inflamatória. O óleo essencial de lavanda no processo inflamatório, ele está ligado diretamente lá na redução da síntese de prostaglandina. E ele também atua na questão de agregação plaquetária, dos tromboxanos. Então, a melaleuca, ela é bem completa e, como ela é muito estudada, consegue se distinguir melhor o mecanismo de ação dela. E o melhor de tudo é que ela é um óleo, a lavanda é um óleo essencial que está muito disponível. Então, lavanda e melaleuca são óleos essenciais que estão muito disponíveis no mercado. Então, se a gente for avaliar quais são os óleos que mais são utilizados hoje em dia, desses que eu falei, todos estão incluídos. Então, nós temos óleo essencial de lavanda e melaleuca, de menta, de eucalipto, alecrim, lemongrass. Todos esses óleos todo mundo pode ter em casa.
Eles podem compor a nossa farmacinha doméstica. Eu não preciso ter pomadas de corticoide, pomada antifúngica, uma automedicação louca que todo mundo faz. Gente, não precisa disso, sabe? Com os óleos essenciais ali, você pode cuidar da sua família. Você pode usar a lavanda para relaxar porque ela tem um efeito central, mas sim, ela é anti-inflamatória, isso é fato. Então, se você tem uma picada de inseto, você vai lá com um cotonete, aplica em cima da picada o óleo essencial de lavanda puro, você vai ter um resultado incrível. Se você, quando você tem uma queimadura simples no fogão, você queima numa panela, você queima no ferro de passar roupa e forma aquela bolha no dia seguinte, né? Se você aplicar com uma gaze o óleo essencial de lavanda, isso é interessante. Se você pegar meio copo de água filtrada, colocar uma gota de óleo essencial de lavanda, molhar a gaze naquela água com óleo essencial, tirar o excesso, e eu aplicar como se fosse uma compressa em cima daquela região que você acabou de queimar, no dia seguinte não vai formar nem bolha. Porque o processo de restabelecimento celular que a lavanda promove, ele é muito rápido. Então isso é certo, não vai formar nem bolha, porque o seu corpo vai reagir com uma velocidade maior, né? Ou então se você tem um corte, um pequeno corte, se você tem tem pessoas que têm quadros de rosácea, né, que é detrimento da própria característica da pele, tem pessoas que têm maior predisposição a ter quadros alérgicos, tem pessoas que não podem ficar utilizando maquiagem demais, que depois que tira a maquiagem, a pele parece que tá irritada. Então você faz uma máscara de argila com óleo essencial de lavanda pós-maquiagem, isso é sensacional, você vai ajudar a sua pele a se recuperar toda aquela obstrução. Existem também casos de pessoas que fazem peeling, né? O peeling facial, ele dói muito, aqueles peelings químicos, e quando a pele entra naquele rush cutâneo que é necessário, né? A ideia do peeling é você estabelecer mesmo a inflamação para a sua pele se renovar, é uma forma acelerada de fazer isso. E aí você pode fazer compressas, a compressa da lavanda, nessas áreas bem inflamadas, a dor ela passa imediatamente, a dor é instantânea. Você pode higienizar machucados de criança com os óleos essenciais também, fazendo essas compressas. Coloca uma gotinha de lavanda, uma gotinha de melaleuca. Eu não preciso ficar passando medicamentos químicos fortes. São pequenos cortes que aí a gente não vai se expor a esses medicamentos. Tem gente que passa, né, Bacetin, que é uma pomada com antibiótico. Além disso, você prejudica o restabelecimento da sua flora naquele lugar, porque você fica usando esse tipo de produto e não tem necessidade disso. Então a gente pode usufruir no nosso dia a dia os benefícios, né, anti-inflamatórios e cicatrizantes dos óleos essenciais. E sabe uma coisa assim interessante é que, né, fala assim, santo de casa não faz milagre, né? Então às vezes as pessoas têm até uma certa preguiça, né? Vou ter que misturar, eu quero uma coisa já pronta. Então, eu costumo já deixar óleos prontos, assim. Eu já deixo umas misturas prontas com o nome da pessoa. Então, tem alguém que tem muita dor nas costas, na sua casa fica o tempo todo, que dor nas costas, dor nas costas, dor nas costas, dor nas pernas. Quem trabalha muito tempo em pé, ou então que usa salto, né, que a panturrilha dói, que fica latejando, você pode fazer uma massagem, ou então um escalda-pés. Se você fizer um escalda-pés em 3 litros de água, você deixou a água ferver, depois que ela ferver, você transfere essa água para uma bacia, coloca 3 gotas de óleo essencial de menta e deixa seus pés ali durante 15 minutos. Aquilo ali vai tirar toda a dor das suas pernas, vai melhorar a circulação, vai tirar o inchaço. Além de tudo, vai tratar qualquer coisa que tiver no seu pé. E assim, não preciso fazer nada absurdo, né? Então, pessoas até com pé de atleta, né? Que eu posso associar a ação anti-inflamatória com ações antimicrobianas também, que acometem os pés. O pé, a gente tem que tomar muito cuidado com o pé. Os nossos pés, a gente pode não dar muita atenção que dá pro rosto, né? Porque a atenção que a gente dá pro rosto nem se compara do que a gente dá para os pés. Mas os pés, a gente tem que tratar dele enquanto a gente... a gente não pensa nele agora. Quando tá jovem, meus pés... Depois que você tá mais velho, quando você tá mais velho, isso é tão mais difícil de tratar. A recuperação é mais difícil. Pessoas que têm diabetes, têm uma
Não pode machucar nem um pouco. A pele fica muito fina, aquelas feridas de pé diabético são horríveis. Então, é bom, com o tempo, a gente criar uma certa resistência. E são condições do nosso dia a dia que isso vai fazer toda a diferença. Então, às vezes, você tá lá assim, eu tô cansada, eu preciso de um estimulante, eu não consigo dormir, eu vou tomar... Tem gente que toma relaxante muscular para dormir, sabe? Que tem relaxante muscular que dá sono e você nem tá precisando daquilo mesmo. Então, vamos entrar com lavanda, vamos, né, para um mundo mais natural. Dentro do ambiente da sua casa, o fato de você ligar um difusor com óleo essencial já vai melhorar já todo o seu ambiente. Não só a energia que fica ali dentro, mas você sente que está purificando, que você está limpando. Se você faz uma faxina na sua casa usando aqueles produtos químicos pesadíssimos, aquilo ali você cria uma atmosfera cheia de substâncias químicas que vão estar em contato com você o tempo todo, né? Aqui estão me perguntando, Selma, só óleo essencial no escalda-pés? No escalda-pés você pode pôr água e o óleo essencial puro, não precisa misturar nada. Ou então, para facilitar a dispersão daquele óleo essencial, você pode pegar uma colher de sal grosso e pingar os óleos essenciais no sal grosso e colocar na água. E aí coloca seus pés lá e vocês vão ver. Né? Quem tiver óleo essencial de menta, se quiser fazer um escalda-pés em casa hoje, vocês vão ver que vai fazer toda a diferença. Ou se você tiver lavanda, faz um escalda-pés com lavanda. E se você, tem gente que faz unha em casa, né? Sabe quando você faz unha em casa? Vou dar uma dica. A gente, quando você vai, tem que tomar muito cuidado, né? Em relação às infecções e tal, que acontece quando você sai para manicure e tudo mais. Tem locais que tem toda a higienização, né? Faz a esterilização dos utensílios lá, das ferramentas deles, mas sempre é recomendado você levar tudo seu. Mas tem gente que gosta de fazer em casa. Eu particularmente gosto de fazer em casa, então eu faço em casa. E aí, o que eu faço? Quando eu vou deixar o pé ali na água para amolecer a cutícula, ou tanto do pé quanto da mão, eu coloco uma gotinha de óleo essencial de lavanda. Eu já coloco. Que aquilo ali já vai hidratar minha pele, já vai tirar qualquer feridinha, machucadinho que tiver, porque a gente também, né, não é profissional, acaba me machucando um pouco. E já tira isso, fora que o cheiro é maravilhoso. Isso faz uma diferença e assim, contamina o ambiente inteiro, né? O ambiente inteiro fica mergulhado aí com óleo essencial de lavanda. Agora, se você tem uma tendência a ter mau cheiro nos pés, ou tem frieira, ou tem pé de atleta, ou tem alguma micose de unha, você pode fazer esse escalda-pés, você coloca o óleo essencial de melaleuca, que aí vai tratar isso também. E aí, se você tem pé de atleta acontece uma infecção fúngica que acontece nos seus pés e muitas vezes isso acontece porque a pessoa não seca o pé direito, dá uma certa umidade entre os dedos e calça sapato. E aí o fungo que tá lá no sapato, porque a gente não fica lavando o sapato, o fungo fica lá no sapato. E aí você usa o pé molhado, favorece a umidade com o fungo que tá lá. E aí dá essas frieiras, o pé de atleta. Então, o óleo essencial de melaleuca, inclusive, ele é recomendado em farmacopeia para esse caso. Então, você pode fazer escalda-pés. Eu adoro escalda-pés. Eu não tenho preguiça. É muito bom. Existem spas aí chiquérrimos que tem rituais de escalda-pés. Você fala, nossa, é sério? É, assim, ó. Você vai lá, esquenta a água, faz todo aquele ritual. É muito gostoso. Enquanto você está fazendo lá escalda-pés, você fica aí assistindo os vídeos, nas lives. Você pode ler um livro, você pode trabalhar em alguma coisa. E depois você vai lá, tira os pés, seca e pronto. Acabou, não precisa fazer mais nada. Ou então você pode hidratar seus pés com um pouquinho de óleo vegetal ou um creme que você goste. Aí fala assim, preciso colocar óleo essencial nesse? Não precisa, né? Já usou o óleo essencial ali. O óleo essencial ele fica um tempo no nosso organismo. Então, aproveitando, né, o final de semana, fica essa dica aí para cuidar dos pés, das mãos. Uma dica de relaxamento sempre é a lavanda. Inclusive, pingar uma gotinha de lavanda no travesseiro melhora até dor de cabeça. Às vezes você tá com dor de cabeça, sabe? Dor de cabeça de... Você pegou um trem ou um ônibus lotado, ou você foi num lugar que te estressou. E aí, ou então você tá com um cansaço que acaba dando aquela dorzinha de cabeça de cansaço. É assim, ó, não vai tomar analgésico sem necessidade de jeito nenhum. Não vai tomar essas coisas. Pinga uma gotinha de lavanda no travesseiro. E aí deita, relaxa, toma um banho gostoso, né? Deita, pinga uma gotinha e deita lá, relaxa. Que você vai ver que essa dor de cabeça, ela vai melhorar. E dor de pancada
contusão. Jogador de futebol faz massagem com o quê? Com menta e eucalipto. É assim, isso que eles... Então, contusão. Eu voltei da academia, tô toda dolorida. É eucalipto com menta. Inclusive, para academia, vou dar uma dica aqui. Que antes de ir para academia, você pode pega um pouquinho de óleo essencial, pega uma gota de óleo essencial de eucalipto com um pouquinho de óleo vegetal e passa aqui no peito antes de ir para academia. Você vai melhorar a respiração, melhora a sua respiração. E aí melhora a oxigenação de tecidos e você vai ter uma melhor disposição na hora de fazer um exercício. O eucalipto ajuda nesse sentido. Ou então também o alecrim também ajuda. Pode pôr um dos dois, pode pôr uma gotinha de eucalipto e uma gotinha de alecrim e vai pra academia. Né? Agora, se você quer emagrecer, para melhorar ainda, você vai passar grapefruit na barriguinha, né? Nos pneuzinhos, nas coxas e também vai pra academia. Aí quando você voltar, para você não desistir e você poder voltar no dia seguinte na academia, e você precisa relaxar. E é muito importante o processo de descanso depois do treino, porque é ali que seu corpo vai produzir proteína, ele vai recompor, ele vai começar a se mexer para trabalhar e deixar você fortalecido para o dia seguinte. E aí, o que você faz? Aí você faz um relaxamento com óleo essencial de lavanda. Mas às vezes você fala assim, nossa, mas eu fiz um treino, um agachamento, que nossa, tá doendo muito aquela musculatura. Então você pode passar o óleo essencial de menta na musculatura, sempre diluído com óleo vegetal. Sempre diluído com óleo vegetal. Então, se você tem alguma preparação que você vai utilizar sempre, já deixa misturado. Já deixa lá, faz uma etiquetinha identificando para que serve, onde você vai usar e de quem que é. E você aplica todos os dias, você vai perceber que você vai reduzir assim muito o número de medicamentos que você consome de forma indiscriminada. Se você começar a parar para contar, toda vez que você toma um analgésico, marca toda vez que você toma um analgésico que tem dor de cabeça, marca toda vez que você sente cólica menstrual, quando você toma um medicamento, um anti-inflamatório, sabe, para cólica menstrual. Então existe necessidade, eu posso fazer uma compressa, eu dei aqui algumas formulações hoje. Sabe, uma compressa mesmo, pega uma toalha, passa a toalha com ferro, ela fica quentinha, pinga 2 gotinhas de lavanda e coloca aqui. Vocês vão perceber que a dor vai melhorar mesmo, sabe? Relaxar, respirar fundo, tá? Então, pessoal, já estourei meu tempo. Vou ficar por aqui hoje. Muito obrigada aí pela presença de vocês. Adoro estar aqui com vocês. E amanhã eu vou voltar às 8 horas. Estarei aqui firme e forte. Tá bom? Deixa seus comentários, as suas perguntas, podem fazer pergunta no direct, eu vou responder todas elas, tá? E amanhã estarei aqui no mesmo horário, às 20 horas. Um beijo grande pra vocês e boa noite. Tchau, tchau.